pessoal, tudo bem? Vamos aqui esclarecer uma dúvida de um contribuinte, né? Ele até me ligou e eu achei interessante, eu decidi disponibilizar para vocês aí também esta dúvida dele, né? O que acontece é o seguinte, este contribuinte ele me perguntou o que é uma imunidade tributária e o que é uma isenção. Ele diz que tem dúvida, né, em distinguir quando ocorre um e quando ocorre o outro. Então vamos lá. Imunidade tributária. Esta imunidade tributária, ela ocorre somente para os impostos, tá? Então, é preciso deixar claro aqui para vocês saberem que em relação a taxas, contribuições de melhorias, que eu até expliquei em outros vídeos, eles não alcançam, essa imunidade não alcança essas situações, tá? Somente ocorre a imunidade tributária em relação a impostos. O que é essa imunidade tributária? O que acontece é que a Constituição Federal de 88, ela determinou que para algumas situações os entes federados estão incapacitados de cobrar impostos. Ou seja, eles não têm permissão para instituir e nem cobrar impostos em determinadas situações. Então, lá na Constituição Federal, ela listou, né, em quais situações. Um exemplo que a gente sempre passa para as pessoas é no caso das igrejas. Elas são imunes, elas não pagam impostos, porque a Constituição Federal determinou que as igrejas, né, esses tipos aí de situações, elas não estão tributadas. Então, neste caso, o que acontece? Imunidade, ela nem deixa o fato gerador ocorrer, né? Então, ou seja, nem nasce o fato gerador ali para a obrigação tributária. Nem existe, já é barrada, né? Então, elas podem fazer aí o que quiser, estas entidades, né, que estão aí imunes pela Constituição Federal, que hoje está até sendo discutida aí novamente lá pelos nossos legisladores, lá que eles estão querendo reverter, fazer uma emenda a esta Constituição para começar a cobrar aí os impostos de algumas entidades, que na realidade muitas estão utilizando desta imunidade, mas não estão seguindo. Existe todos uns requisitos lá que elas têm que atender para poder permanecer também, para se beneficiar desta imunidade. Não é simplesmente, ela pode ali comercializar lá dentro, ela pode fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, existe ali às vezes algumas igrejas, né, pega aí seus estacionamentos, alugam para terceiros ou faz outras coisas tal. Então, assim, existe todo um requisito aí que elas têm que atender para se beneficiar desta imunidade aí dos seus impostos, né? E então a imunidade é isso, nem nasce o fato gerador, né? Nem começa, nem é como se ele não existisse, né? Diferente da isenção. A isenção tributária, o que vai acontecer com a isenção? Ela ocorre mediante a uma lei específica, é criada uma lei para dar determinada isenção de um imposto referente a alguma situação. Então, através desta lei, eles vão lá, por exemplo, apurou a atividade tal, ela apurou determinado tipo de imposto, ela paga determinado tipo de imposto lá todo mês, né, normalmente e tal. Mas aí o governo, por alguma situação, resolveu dar uma isenção, né? Não quer que a empresa pague aquele imposto que ela deveria pagar, teve o fato gerador, né? Apurou-se aquele imposto e tal. Mas veio, né, aí o ente federado e disse, olha, devido aí nós precisamos dar um incentivo para os contribuintes, vamos dar uma isenção aí desse determinado tributo para eles. Igual fizeram aí, né, a desoneração da folha de pagamento. De uma certa forma foi uma isenção que fizeram, né, para alavancar a economia do país. Então, assim, às vezes, por exemplo, tem um determinado produto, esse produto aqui, ele vai ser tributado, mas esse outro não, vamos dar isenção para esse tributo. Então, pode vender, pode comercializar, fazer o que for, mas não vai nascer aí o crédito tributário para o ente federado. Aí, o que acontece que o pessoal até questiona? Esta isenção, ela pode ser revogada a qualquer momento?
Sim, ela pode vir a ser revogada a qualquer momento, como ela também pode ser dada a qualquer momento. Só que tem que observar também certos requisitos. Então, eu vou até dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, ocorre aí de determinados municípios, né? Eles, para poder querer alavancar ali a sua economia, elas fazem aí determinadas negociações com algumas empresas e falam, olha, se você instalar aqui no meu município, se você der gerar tantos números aí de empregos, se melhorar, né, desenvolver aqui o município, eu te dou isenção aí de tal local para você fazer a instalação, por exemplo, da sua fábrica durante tantos anos. Aí é tudo no contrato, né? Então tá isentando, por exemplo, aquela empresa, aquela entidade ali de ser tributada, um exemplo, né, de PTU ou alguma outra coisa, e daquele período que ele tiver. Mas esse contribuinte ele vai ter que atender esse requisito, ele vai ter que gerar emprego, né? Vai ter que atender todas aquelas situações, aquelas formalidades. Se fizer isso, aí neste caso, que é considerado uma isenção, o ente federado não pode amanhã vir aqui ir lá na porta deste contribuinte e falar, olha, vou cortar a sua isenção aqui. Isenção determinada não pode, né, ser assim, cancelada a qualquer momento. Neste caso, eles têm que ir lá fazer análise, ver se eles estão cumprindo os requisitos, se está sendo atendido, se tiver tudo ok, bonitinho, eles têm que aguardar e seguir o que foi ali determinado em contrato entre eles, né? Agora, outras isenções, as comuns, elas podem ser revertidas a qualquer momento. Agora, também tem que observar aí uns requisitos. Por exemplo, em algumas situações que deram a isenção aí para algumas situações, talvez elas não podem ser revertidas ali naquele mesmo momento em que ela foi revogada, tá? Para algumas situações, eu deveria ter feito comentário antes, para algumas situações acaba que ela não é de imediato, mas para outras, no momento. Um exemplo, foi dada a isenção do recolhimento de um ISS aí para determinada empresa ou atividade por algum motivo. Encerrou, cancelou essa isenção, hoje revogou esta lei que deu esta isenção hoje, amanhã já pode voltar a cobrar o ISS aí, por exemplo. Então é só observar aí que tem algumas exceções, né? E para que isso ocorra, né? Então é isso. Imunidade, não ocorre um fato gerador. Zero, ele nem é apurado. Isenção apura-se, né? Ocorre o fato gerador, ele vai ser apurado, mas ele fica ali isento. Isso quer dizer que o ente federado ele não vai poder cobrar aí aquele imposto. Agora vale eu fazer uma observação aqui também em relação, por exemplo, à isenção de ICMS, né? A isenção de ICMS tem que ficar atentos também, porque ela é feita, lógico, né, por uma lei lá também específica, tudo, mas o Estado, por exemplo, ele não pode revogar aquela isenção do ICMS sem a permissão do CONFAZ, né? Então o CONFAZ é o órgão lá, o gerenciador do ICMS, então ele tem que autorizar aí a revogação desse ICMS, tá bom? Dessa isenção aí neste caso. E tem também outras situações, mas não dá para explicar tudo aqui, senão fica muito confuso, muito complexo, né? O intuito era até explicar a diferenciação aqui entre um e outro, né? O que é a imunidade e o que é a isenção aí, tá bom? Fique à vontade mais uma vez. Não deixe de se inscrever aí no meu canal do YouTube, estou à disposição para esclarecimentos de dúvidas. Tem mais de 150 vídeos tributários aí disponíveis para vocês sobre vários temas, né? Peço por gentileza, se inscrever, marque a opção aí, né, na mãozinha, não custa. Se você gostou deste vídeo e dos outros também que você vem assistir, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, por gentileza, né? Vamos distribuir aí o conhecimento, pelo menos eu tenho recebido vários elogios, as pessoas disseram que estão gostando muito dos vídeos, que estão ajudando, né? Que está sendo muito proveitoso aí. E isso me dá mais ânimo ainda de disponibilizar mais e mais vídeos sobre vários assuntos aí, tributários, contábeis, previdenciários para vocês, tá bom? Então me ajude aí. Muito obrigada a todos vocês.